Graça e paz, mulheres amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Fernanda, eu sou cristã, esposa do Fábio, mãe da Sofia e sedenta da palavra de Deus. E eu tô começando hoje, iniciando hoje um novo projeto que tá quentinho no meu coração e eu tenho convicção que vem do coração de Deus. O Senhor tem me dirigido e direcionado a fazer esses vídeos falando com mulheres que, mesmo com a correria do dia a dia, estão buscando o melhor para a sua família, para a sua casa. Para vocês entenderem um pouquinho aqui do contexto, no ano passado, em 2024, 25, perdão, estamos em 2026. Em 2025 eu fui convidada pela pastora da igreja onde eu congrego, que é a Ramá, a participar de uma mentoria com ela, com base no livro Experiência do Lar. E fiquei muito feliz com o convite e, para minha surpresa, não foi só ser mentoreada, né, com assuntos relacionados ao cotidiano, à nossa vida, à nossa família, à nossa casa. Foi muito mais profundo do que isso. Foi algo que realmente transformou a mim internamente, a minha forma de ver o mundo e principalmente o meu olhar para minha família, para as coisas do dia a dia, e consequentemente isso teve impactos positivos na minha casa. Então foi um ano aí de encontros, uma vez ao mês, e ao final eu recebi aí a incumbência, digamos assim, de expandir esse conhecimento riquíssimo aí, cheio de Deus, para outras mulheres que, assim como eu, procuram dar o seu melhor para aquilo que o Senhor te chamou, né? Que antes da tua profissão é a tua casa. Então, com base nesse livro aqui, que é o Experiência do Lar, da Dave Titus e da filha dela, Trina Titus, eu quero convidar vocês para uma sequência de 21 encontros. Então, serão 21 vídeos que eu estarei disponibilizando aqui toda semana, falando dos temas do livro. Não seguiremos necessariamente a ordem dos capítulos, mas uma ordem que eu entendo que vai fazer diferença aí na vida de vocês, assim como fez na minha, tá? Hoje eu tenho 2 turmas de mentoria presenciais com mulheres próximas a mim, do meu convívio, e o Senhor tocou no meu coração para que eu trouxesse isso aqui para as redes sociais, para o YouTube, enfim, para alcançar outras mulheres que talvez não estejam tão próximas a mim e a gente não vai ter a oportunidade, talvez jamais, de compartilhar um café à mesa, onde estaremos falando aqui sobre os ensinamentos que o Senhor deu para essa serva dele, Dave Titus, que hoje já habita com ele, não está mais entre nós, mas que a sua filha, Trina, continua expandindo o legado aí. Então vamos lá, são 21 capítulos, como eu falei para vocês. Quem não conhece esse livro e quiser comprar, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, e eu sugiro verdadeiramente que comprem o livro, tá? Eu vou deixar link de 3 plataformas diferentes. O meu, particularmente, eu comprei do Mercado Livre, eu vou deixar o linkzinho, que foi o que eu comprei o meu, exatamente. Tem algumas edições diferentes, essa aqui é a edição de 2023, mas eu vou deixar link também da Amazon e da Shopee, para quem acha mais fácil isso. Serão links confiáveis, não se preocupem, tá bom? E aqui eu não vou ler o capítulo na íntegra, mas eu vou trazer aqui alguns pontos que o Senhor foi falando comigo e eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. Então aqui a gente vai começar pelo capítulo 1. E o capítulo 1 fala de algo bem profundo, ao meu ver, que é a dignidade e a santidade do lar, tá? Para quem tiver o livro, quiser acompanhar comigo, tá lá na página 6. Então aqui diz assim, ó, o título, né? O lar, um lugar de amor. E aí os princípios essenciais, né? A dignidade e a santidade do lar, o princípio da mesa, o princípio do também, o princípio de usar o que você tem, e algumas aptidões básicas que a gente vai aí, ao final dos 21 vídeos,
dos nossos 21 encontros, ter desenvolvido, né, que é o princípio da honra, o relacionamento, melhora do relacionamento entre pais e filhos, e teremos aqui dinâmicas de personalidades para a gente entender um pouquinho mais a nossa personalidade e a personalidade daqueles que moram conosco, a família que o Senhor nos confiou, e resolução de conflitos familiares. Então aqui eu quero deixar com vocês uma passagem da Bíblia que diz: a mulher sábia edifica o lar, que está lá em Provérbios 14:1, a sequência e a tola com as próprias mãos o destrói, né? E acho que vale a reflexão aqui no início, já logo do vídeo, se nós estamos sendo a mulher tola ou a mulher sábia. Nós estamos edificando o nosso lar ou destruindo o nosso lar. A gente vem num movimento aí no mundo inteiro de tirar as mulheres de dentro do lar. E aí aqui, meninas, eu não quero levantar bandeira feminista, até porque tá bem longe de mim, tá? Da minha forma de conduzir. Não quero levantar bandeira para que as mulheres abandonem os seus empregos e fiquem só dentro do lar, não. Não é esse o objetivo do livro, não é esse o objetivo dos nossos encontros aqui. O objetivo do livro, dos nossos encontros, realmente é nos trazer a essência daquilo que realmente importa. Porque eu particularmente eu trabalho bastante, inclusive, não abri mão do meu trabalho, mas a minha forma de pensar e agir e priorizar mudou profundamente quando o Senhor usou esse livro aqui para falar comigo, tá? Então, falando aqui sobre o capítulo 1, a dignidade e a santidade do lar. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Tá lá em Provérbios 24, 3 e 4. E aqui, para a gente entender o que é dignidade e santidade do lar, eu vou trazer para vocês o conceito que está aqui no livro, tá? Que diz assim: o que é dignidade e santidade do lar? A dignidade do lar consiste em que os que nele habitam enxerguem e experimentem o seu valor. O dicionário define dignidade como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Então, meninas, um lar que tem dignidade define padrões de ordem e criatividade, com características piedosas de amor, honestidade e lealdade. Então, o que é importante, né, aqui quando a gente fala de dignidade do lar, é eu entender realmente a importância do meu papel dentro da minha casa, para que não seja só uma casa, mas para que seja um lar. Entender e aí aqui de maneira muito prática. A minha rotina hoje, ela é uma rotina que está valorizando mais as pessoas ou as coisas, os bens ou os seres que nela habitam. Porque às vezes a gente tem uma rotina que ela não reflete realmente, né, a honra, a lealdade que eu tenho aos meus filhos, ao meu esposo, e da mesma forma não vai refletir deles de volta e a lealdade que eles têm para comigo. Então é importante que a gente tenha uma rotina e uma rotina de valorização da nossa família, né? Para que a gente tenha um lar digno, um lar onde as pessoas se sentem respeitadas, se sentem amadas, sabem que existe lealdade, que tem com quem contar quando chega de um dia cansativo, que tem para quem contar um dia que foi alegre. E aqui falando um pouquinho sobre santidade. A santidade do lar é a sua pureza no coração, de coração e de propósito, a sua integridade e santidade em tom e disposição. O lar é um dueto entre devoção e valorização. Então a devoção a Deus combinada com a valorização dos outros. A santidade do meu lar deve vir de eu torná-lo um santuário, onde a alma humana é recarregada, revigorada,
revigorada e restaurada, renovada, revigorada e restaurada. O lar é o coração, é onde o coração se forma. Então, hoje, pensando nos nossos lares, o meu lar é um lugar onde as pessoas que moram sentem paz, quando tem um dia atribulado ou até um dia bom, mas no finalzinho do dia, quando tá cansado, é um lugar para onde, por exemplo, meu esposo quer voltar, os meus filhos querem voltar, eles sentem a presença de Deus, eles sentem o amor de Deus, ou eles sentem que não tem paz, que não tem amor, que é só briga, que é só discórdia, que é só reclamação, que é só murmuração. Uma coisa muito importante, meninas, de nós falarmos aqui, é que Deus deu a responsabilidade para a mulher para que ela seja a auxiliadora, a ajudadora do esposo. E lá em Provérbios 31 tem ensinamentos riquíssimos sobre como nós mulheres devemos nos portar. E a responsabilidade de nutrir a nossa casa, não só falando de alimento, de questões práticas, como alimentação, que é uma responsabilidade nossa também, mas isso é assunto para um outro tema, mas de nutrir o coração das pessoas que nele habitam, com palavras do Senhor, com orações, com amor, com paz. É nossa responsabilidade. A mulher, eu vejo que ela é o tom da casa. A mulher é quem vai determinar se a casa vai estar agitada ou vai estar tranquila, se a casa busca Deus ou busca mais as coisas do mundo. É ela que dá o tom. O meu marido não pode fazer isso. Pode, tem alguns que fazem, mas a maioria dos maridos, eles estão preocupados com coisas práticas. O homem foi projetado por Deus para proteger, para cuidar. E aí, os detalhes, o refinamento, isso Deus deu para a mulher, que tem a delicadeza, que tem a sensibilidade mais aguçada, que o homem não tem. O coração foi projetado, eu quero ler esse trechinho aqui com vocês. O coração foi projetado para o amor e a paz. Quando Deus criou o coração humano, projetou-o para que prosperasse em um ambiente de amor e paz. Toda a alma anseia por essas duas necessidades fundamentais. Quando não são providas no lar, inicia-se uma busca que se estende por toda a vida e que pode levar a lugares extremamente sombrios. Uma vez que o lar é o sistema central no qual ocorre o desenvolvimento humano, a função do lar precisa ser cuidadosamente designada. Quando a família coloca em prática seu plano para proporcionar o crescimento necessário para cada pessoa que vive no lar, os resultados podem ser maravilhosos. Quando Deus criou a humanidade, formou a sua imagem, o homem e a mulher. Esse ponto aqui é muito importante. Quantas de nós, ou quantos dos nossos maridos não vieram de um lar disfuncional? Eu vim de um lar disfuncional. Meu esposo veio de um lar disfuncional. Só que um lar disfuncional não pode vir de nós. Por mais que a gente tenha passado por dificuldades, a gente não pode passar isso para nossa filha. A gente precisa se estruturar, porque se nós não fizermos isso, nós não tivermos amor e paz dentro da nossa casa, ela vai buscar insistentemente, quando ela for maior, na vida adulta, até que ela encontre. E às vezes, o que os filhos encontram são visões distorcidas do que é paz e do que é amor, com referência àquilo que eles tiveram dentro de casa. Então isso é muito importante. Qual que é a referência de amor e de paz hoje que você passa para os teus filhos? E eu não quero te trazer um peso aqui, mas eu quero trazer uma reflexão, porque às vezes a gente está tão no automático que a gente não percebe o que a gente tem passado aí para os nossos filhos, né? E isso é bem importante. E aí aqui tem um versículo que eu quero trazer para vocês que está lá em João 14,6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Quem está falando aqui é Jesus. E aí um trecho do livro tendo em vista esse versículo, uma vez que Jesus é o único caminho para Deus, podemos dizer que o amor só é verdadeiramente revelado por meio da paz. A equação final é paz igual amor.
Sua família só se sentirá amada quando houver paz em seu lar. Quando a paz está presente, o amor está presente e o coração viceja. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma situação que com frequência acontece aqui em casa. Eu não sou perfeita, eu erro. Tem momentos que eu tenho que trazer paz, eu trago guerra e eu tô trazendo aqui para vocês com o coração aberto, não com orgulho, mas para mostrar que ninguém, por mais que esteja buscando melhorar, ninguém vai ser perfeito. Só que a gente precisa se dar por conta disso, tomar consciência disso e mudar a rota, mudar o rumo. E a minha filha, quando ela percebe que eu não tô bem, e nós, às vezes, não estamos bem, principalmente mulheres, né? A gente tem TPM, a gente tem preocupação, a gente se preocupa com o que vai cozinhar no outro dia, o que o filho vai levar de lanche, a roupa que tem para lavar, que talvez não seque porque vai chover, o trabalho que a gente precisa fazer, o orçamento que às vezes está mais apertado no final do mês, a roupa do filho que já não deixou de servir, tu precisa comprar. Então assim, a gente tem 1000 coisas na mente. Só que os filhos, às vezes, eles não têm essa noção, principalmente dependendo da idade. A minha filha tem 6 anos, então ela não tem essa noção ainda para essas coisas. Ela ainda é muito inocente. Então, às vezes, eu tô um pouco mais calada e, às vezes, eu respondo, tô ali cozinhando alguma coisa, ela tá brincando perto de mim e ela me questiona algo e eu respondo para ela no automático, sem parar e pensar. Ela para e me olha e diz, você tá brava comigo, mãe? E aí eu tenho que voltar e dizer, não, filha, mamãe não tá brava com você. Então aqui é algo que eu particularmente vejo como muito importante. A minha filha me ensina muito sobre isso, realmente, porque naquele momento ela sente que eu não tô em paz. E o fato de eu não estar em paz reflete para ela que algo tá errado com ela. E aí ela não se sente amada ou não se sente merecedora do meu amor. E isso acontece na maioria das famílias, com a maioria das pessoas. Se você não se sente em paz com alguém, às vezes até com seu esposo, talvez você não se sinta amada. Não significa que ele não ame você, mas talvez você não se sinta amada. E talvez quando você não transparece essa paz para quem está em volta, por mais que você ame, as pessoas não se sentem amadas. Então é importantíssimo que no teu lar tenha paz. E aí uma reflexão que eu fiz aqui com as meninas que estão um pouquinho mais próximas aqui, tendo as turmas presenciais, foi a gente se preocupa muito em levar a paz para os outros. Ou às vezes não se preocupa, né? Tá indo automático, mas a partir de hoje, por fé, eu declaro que tu vai começar a te preocupar em promover a paz dentro do teu lar. Só que para a gente promover a paz, primeiro nós precisamos estar com paz. E para que a gente esteja com paz, a gente precisa identificar aquilo que nos traz paz. E aí vou dar um exemplo de algo que aconteceu hoje, inclusive. Eu venho com bastante demanda, muitos projetos, muitas responsabilidades. E por dado momento, me senti sobrecarregada e estressada. E aí hoje a gente já tá aqui num nível de conhecimento e intimidade no nosso lar, provenientes das mudanças que a gente tem feito, de deixar Deus agir, Deus ser Deus aqui dentro, que a gente já consegue se conhecer e se exortar com respeito. E eu vinha dessa questão aí de estresse, enfim. E hoje meu esposo, depois que a gente levou a nossa filha para a escola, ele olhou para mim e disse assim, amor, eu tô achando que tu tá precisando dar uma relaxada. Vai lá, faz teu exercício físico, volta, toma teu banho, lava teu cabelo. E aí, gente, assim, ele me ensinou tanto só com isso. E eu disse pra ele, eu precisava desse momento. E às vezes a gente não reconhece, sabe? E eu te convido a fazer essa reflexão. O que te traz paz? Para mim era o que eu precisava. Precisava fazer uma atividade física para dar uma extravasada na mente. Precisava tomar um banho premium, lavar meu cabelo, hidratar, secar, escovar. Botar uma roupinha mais arrumada, me olhar no espelho e dizer, poxa, eu tô gostando do que eu tô vendo. Isso me deu paz. É claro, é uma paz passageira, porque a paz verdadeira só quem nos traz é Jesus, é só a nossa busca por Deus.
Mas, às vezes, questões práticas são importantes e a gente acaba negligenciando, e por conta disso, a gente acaba errando muitas vezes aí com a nossa família, né? Então é importante para que tu leve a paz para o teu lar, que tu primeiro entenda o que te traz paz. E aí aqui diz o seguinte: o lar é a base do desenvolvimento humano. O lar precisa estar no topo da lista de onde você passa seu tempo. E paz, amor e vínculos com a família precisam ser a maior prioridade de como você passa seu tempo. Muitas vezes a gente se pega cheios de demandas, cheios de afazeres, cheios de ocupações e distrações, e esquece do mais importante, que é a nossa família. Por que tu casou com teu esposo? Porque tu queria passar mais tempo com ele, porque tu ama ele. Talvez hoje esse amor esteja um pouquinho adormecido, talvez hoje você não tenha aquela paixão dos primeiros encontros, de quando você estava conhecendo ele, mas você tem muito amor por ele, por isso que você permanece. E por que você resolveu ter filhos? Ah, não, mas eu não resolvi, foi um acidente. Não, não foi um acidente, porque você tinha formas de evitar a gravidez. E mesmo que tenha sido, tá? Que você utilize essa palavra aí como acidente, mas você ama os teus filhos. E eu tenho certeza absoluta que você gosta de estar na presença deles. Mesmo que sejam crianças aí que talvez não parem, sejam agitadas, adolescentes que estão naquela fase chata, que adolescente às vezes é chato. Amo os adolescentes que estão à minha volta, mas a gente sabe, nós já fomos, eu era uma adolescente chata. Glória a Deus pela vida da minha mãe, que me exortou muito para que eu fosse uma pessoa melhor. Mas enfim, essas pessoas aí é que merecem verdadeiramente o teu tempo. E aí é algo que eu gosto de trazer aqui como reflexão, que foi algo que eu aprendi, quando tu for definir a tua lista de prioridades, faz a técnica dos 5 porquês, que é muito usada na administração. Por exemplo, eu tô estressada porque eu tô trabalhando muito. Por que eu tô trabalhando muito? Eu tô trabalhando muito porque eu quero ter uma condição de vida melhor. Por que eu quero ter uma condição de vida melhor? Porque eu quero ter mais tempo com os meus filhos, com meu marido, quero viajar mais. Talvez nem precisa chegar no 5º porquê. Você quer ter uma vida melhor, você quer ter mais tempo com os teus filhos e teu marido, mas hoje o que você já tem, você não está desfrutando. Então, de que adianta você ter uma vida melhor? Talvez quando chegar no nível que você está buscando, financeiro, casa, carro, enfim, você não tem a saúde para desfrutar. Ou não tem as pessoas que você ama perto de você. Os teus filhos estão crescendo, eles vão sair de casa. Você e seu marido estão envelhecendo, um dia não terão forças para fazer tudo isso. E o que importa é o hoje, sabe? É viver o extraordinário do ordinário. Porque hoje o fato de ter saúde, de ter um teto, de ter comida, de ter um trabalho que te permite ter uma vida digna pagando as tuas contas, já é algo supra-sumo para muitas pessoas que não têm saúde, estão em cama de hospital, que não têm família e gostariam de ter, que não têm um trabalho e estão procurando, muitas vezes se alimentam de ajuda de outras pessoas. Eu já estive nessa condição e é bem complicado. Então, às vezes, a gente deixa de viver o extraordinário do ordinário por entender que é comum e não é comum. E a gente precisa valorizar isso. A casa se torna um lar quando nela as pessoas usam o tempo para formar vínculos. Você hoje gasta mais tempo no celular ou numa conversa com os teus filhos? Qual o teu hábito antes de dormir? Você chega, conversa com eles, ora com eles, com teu esposo? Até mesmo uma tenda pode se tornar um lar, quando as pessoas que ali residem se dedicam ao desenvolvimento mútuo de relacionamentos saudáveis. Você não precisa de um castelo, você não precisa de uma casa maior para ser feliz. Minha mãe me conta histórias de quando ela era pequena. Ela morava numa casa de madeira, tinham várias frestas. Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, obviamente, né? Não tinha energia elétrica. Não tinha fogão a gás, era fogão a lenha.
E todas as noites os meus avós sentavam na beira do fogão a lenha para tomar chimarrão e conversar com os filhos e os meus tios. Minha mãe, eu venho de uma família muito grande, minha mãe tem muitos irmãos. Sentavam todos à beira do fogão a lenha e ela me conta várias histórias que eu acho muito bacana. E hoje eu fico pensando, será que os nossos filhos terão histórias assim para contar para os nossos netos? Eu acho que não, muitos não terão, porque vão contar o que para os netos, para os filhos deles? Aí ficava horas jogando no videogame ou no celular, enquanto os meus pais trabalhavam ou enquanto eles estavam discutindo para ver quem ia pagar tal conta. Enfim, eu acho que vale essa reflexão. E a reflexão que o teu lar tem alegria? Você tem promovido aí amor, paz, alegria no teu lar? Tenha por hábito arrancar uma gargalhada, pelo menos uma, por dia, de cada um dos teus filhos e do teu esposo. Esse vídeo a gente vai ter que dividir em 2, porque ele tá longo, ainda tem bastante coisa que eu quero falar aqui com vocês. E eu entendo que não adianta a gente ficar falando muito logo no primeiro vídeo, que daqui um pouco não vai trazer efeito, mas isso que eu trouxe para ti. Eu espero que gere frutos na tua vida e na tua casa, na tua família. Que você volte o teu coração para aquilo que realmente importa, que não são bens materiais, não é trabalho. Não estou dizendo aqui que você tem que sair e pedir demissão, não. Mas que você priorize os teus filhos, teu esposo, a tua vida na tua casa, sabe? O cuidado da tua família. Tem muita coisa boa aqui que a gente ainda vai aprender. Os 21 encontros logo no primeiro se tornaram 22, mas creio que tudo está dentro da vontade do Senhor. Espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida. Se gostou, compartilha aí com alguém que tu entende que é importante que assista, que tu entende que vai edificar. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas os outros eu quero fazer um pouquinho mais curtinho. E é isso, espero que Deus te abençoe. Eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante da tua presença, eu te louvo e agradeço por esse tempo, Senhor. Dedico a ti, Senhor, esse momento. Dedico a ti, Senhor, a vida de cada uma das mulheres que aqui estão assistindo neste momento, Senhor. Que tu alcance, Senhor, cada mulher que tu queira alcançar e mudar o lar. Que não seja só mais um vídeo, Senhor, mas algo que realmente traga transformação dentro desses lares, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que tu venha abençoar essa casa neste momento e essa família. Que tu dê graça e sabedoria para essa mulher que está assistindo, Senhor. E que ela possa, Senhor, ser, Senhor, um objeto de transformação, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Que ela possa, Senhor, ser, Senhor, a paz dentro do seu lar. Possa, Senhor, ser o amor dentro do seu lar, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.